Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, estamos já vivendo o tempo santo da Quaresma e que nos ajude sempre a nos aproximar do Senhor. Hoje nós celebramos na igreja a Cátedra de São Pedro. A Cátedra de São Pedro é um costume antigo da igreja. Na antiguidade, no início dos séculos, na era cristã, a 22 de fevereiro, os antigos romanos honravam a memória dos mortos e comiam junto às suas tumbas, ao redor de sua cátedra. Cátedra quer dizer cadeira, né? Então, comiam nas tumbas ao redor da cátedra, da cadeira, que era reservada ao defunto, para significar que ele estava presente no banquete. A partir do século IV, portanto, por volta do ano 500, os cristãos começaram a honrar uma cátedra muito mais espiritual, que é a Cátedra de Pedro, chefe da Igreja Romana. Então, de um costume romano, poderíamos dizer pagão, no ano 500, século IV, os cristãos assumem então para si esse costume que nós trazemos até hoje. Podemos dizer 1500 anos depois, honrando a cadeira de São Pedro, hoje ocupada pelo Papa Francisco, que nos orienta, nos conduz, o Papa Francisco, que dirige a Igreja de Cristo, a igreja fundada no apóstolo São Pedro, a igreja em que Cristo está presente e nada vai poder derrubar esta igreja. O evangelho de hoje, alusivo à Cátedra de São Pedro, a festa da Cátedra, é de Mateus, capítulo 16, os versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes respondeu: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, assim como São Pedro declarou abertamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, hoje também somos convidados a anunciar, a dizer, a proclamar: Senhor, tu és o Messias, tu és o Senhor da vida, tu és o Filho de Deus, tu és aquele a quem eu sigo com toda a confiança, tu és o meu Salvador. Pertencer a essa igreja de Cristo, firmada sob a pedra que é Pedro, é poder assumir esta missão. É assumir esta missão de sermos testemunhas de um Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que é a pedra viva. É na fé de Pedro que a igreja é fundada. Mas veja bem, o sustento para as nossas vidas é sempre o Senhor Jesus. É sempre o Senhor. Então que hoje, celebrando e festejando a Cátedra de São Pedro, que eu e você possamos olhar para a Igreja de Cristo
e orar. Sim, nós cremos na palavra de Jesus que diz: as portas, o poder do inferno não irão prevalecer sobre ela, não terão força sobre ela, não terão. Mas, quando nós, enquanto igreja, vamos nos enfraquecendo, enquanto igreja, nós não vamos nos aproximando e fortalecendo em Cristo, nós vemos as barbaridades, os escândalos, as infidelidades que nós, cristãos, também fazemos. Por isso pedimos, Senhor, que cada vez mais possas levantar fiéis, padres, irmãos e irmãs, leigos, pessoas consagradas, que testemunhem que Tu és o Deus da vida, o Senhor de todas as coisas, meu e Teu Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja nesta segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.